Eu vou ler apenas 2 versículos para a leitura. Glória a Deus. Atos 17. Atos 17, versículo 30 e 31. Mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Amém. Palavra do Senhor, posso ler? Amém. Quem não encontrou, espero. Atos 17, 30 e 31. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Posso se acertar nessa noite? Nessa noite, quero dar um tema para essa mensagem, onde o tema é o castigo do pecado voluntário. O pecado voluntário é aquele que você tem consciência que você está errado, mas você pratica aquele erro. Você não pratica porque você não sabe. Você sabe que está pecando e você vai e comete o ato. Então é o castigo do pecado voluntário. Aí eu faço a pergunta: será que pecamos voluntariamente? Uma pergunta pessoal para mim, uma pergunta para você. Será que nós temos praticado no nosso dia a dia esse pecado voluntariamente? Muitas vezes a gente leva o pecado como brincadeira, mas o pecado é algo muito sério. A palavra vai dizer que o pecado, o salário dele é a morte. E o salário consumado, ele também leva à morte. E nessa noite, a palavra do Senhor aqui, Paulo, falando aqui para o povo, aqui em Atos 17, versículo 16 adiante, aqui Paulo, a palavra diz no versículo 16 assim: e quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então aqui nesse capítulo 17 adiante, Paulo ele chegou naquela cidade. Aquela cidade estava numa grande idolatria, onde tinha altares, onde tinha ali que o povo fazia seu sacrifício, adorava seus deuses. Mas quando chega nesses 2 versículos, onde Paulo fala, ele fala: ora, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Paulo estava falando para aquele povo: ó, vocês estão fazendo isso com sua ignorância. Vocês estão fazendo isso porque vocês não entenderam. Aí Paulo vai explicar e Paulo fala: olha, mas quando você tem conhecimento, é necessário que você se arrependa. E nesse capítulo interessante que Paulo vai falar: olha, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele não habita em templo feito por mão de homem. E Paulo fala assim: olha, o Deus que eu sirvo é o Deus que não precisa eu servir a ele, é o Deus que ele que me dá força, é o contrário. O meu Deus não precisa. E Paulo ele fala no versículo 29, no versículo 5, ele fala assim: ó, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra que trabalhada pela arte e a imaginação de homem. Então Paulo estava falando: oh, meu Deus não é
barro, de madeira, de gesso. Paulo falando e explicando para eles. Glória a Deus, aleluia. E aqui o interessante para mim e para você. Deus não levou em conta o tempo da minha ignorância. Não levou em conta o tempo da sua ignorância. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente conhece Jesus, conhece a palavra, e a gente erra, já não é ignorância, se chama desobediência. Desobediência. Irmão, você não peca, não. Eu não estou falando de você ser perfeito ou não ser perfeito. Porque tem pecado, para irmãos, que acontece no automático. Misericórdia, Jesus tem de misericórdia de mim. Mas tem pecado que a gente sabe que aquilo é pecado e a gente muitas vezes comete aquele pecado. Aleluia, Deus. Então os pecados que é na vida do homem, que muitas vezes é algo simples, mas é errado, é pecado. Quem muitas vezes já fez, vixe, fala que eu não estou aqui não, fala que se esconde. Bate alguém no portão, ele fala que eu não estou aqui não. É uma mentira. E nós sabemos que a mentira é pecado. Mas é algo tão simples, né? Para nossos olhos. Mas é um erro. A palavra vai dizer que o pai do pecado, da mentira, é o diabo. Só para nós ter um entendimento. No versículo diz assim: por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acredito, diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe quem é esse, irmão? Que vai julgar é o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus. É o próprio Cristo Jesus. Esse é o que vai julgar. Julgar aquele que peca voluntariamente. Nós vivemos dias onde eu tenho visto, e acredito que você tem visto, aonde a gente queremos colocar essa palavra para o mundo. Ei, essa palavra é para crente. Essa palavra quem tem que obedecer é crente. Essa palavra não serve para crente. O mundo ele não peca involuntariamente. Não, o mundo não. O mundo vai dizer, o mundo jaz no maligno. Quem está no mundo, ele não pensa no pecado, ele não pensa que ele tem. Não, ele vive a sua vida. A palavra é para crente. A palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra é para cristão. Glória a Deus. Eu costumo dizer que as regras da casa é para filho, não é para bastardo. Meu Deus, tu és lindo. Então a palavra do Senhor vai dizer, aonde a gente entra nesse assunto, e aqui a gente vai ver que o tempo de ignorância, Deus é tão fiel que o tempo de ignorância, Deus ainda dá aquela, como se diz a colher de chá, Deus fala, não, é ignorante. Mas aqui, depois que a gente conhece, há uma responsabilidade. E a palavra do Senhor vai continuar, a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 10, versículo 26 ao 29, vai dizer assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha a profundidade, meu amado, dessa palavra, irmão. Ser cristão não é brincadeira, meu amado. Glória a Deus. Ser cristão é algo muito sério. Não brinca de ser cristão. Não brinca de vir para a igreja. Não brinque de ler a Bíblia. Não brinca de dizer que é cristão. Porque a palavra do Senhor diz: por quê? Se dizendo deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, já não resta sacrifício. Meu Deus. Porque você está pecando sabendo. Não há mais sacrifício, porque você sabe que está errado e você está praticando, brincando com o pecado.
há um juízo do varão chamado Cristo Jesus. Então Paulo ele fala, olha, quando você estava na ignorância, Deus ele não levou mais. Quando você conheceu a verdade, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Então nessa noite, meu amado, se você tem brincado com o pecado, se você tem brincado de pecar, é algo muito perigoso. É algo muito perigoso. E continua no versículo 17, Hebreus 10, 27, diz assim: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Então em Hebreus está falando, olha, se você já tem um conhecimento, mas você continua pecando por querer, se você continua pecando voluntariamente, brincando com o pecado, o que resta é o juízo do Filho de Deus, de Jesus, e esse juízo de Deus será com fogo vingador, preste a consumir. Então seguir a Cristo é algo muito sério. Não brinque com a sua salvação. Eu não posso brincar com a minha salvação. Porque a palavra continua em Hebreus 10, versículo 28, vai dizer assim, ó, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Glória a Deus! Então a gente vê uma situação na lei de Moisés com 2 a 3 testemunhas. Você era morto. Você era morto. Aí a palavra continua falando no versículo 29: de quanto maior severo castigo julgais vós, será condenado digno aquele que pisar os pés do Filho de Deus e profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então aqui em Hebreus vai falar, olha, se na lei de Moisés com 2 a 3 testemunhas você era morto, imagine quanto mais severo castigo julgais vós, você pecando voluntariamente contra o sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quanto mais o castigo vai ser. Então, servir a Cristo, irmão, deixa eu falar para você. Levantar a mão, né? O primeiro dia é muito lindo, aceitei Jesus, veio a lágrima, mas há um processo. Há um processo na caminhada Glória a Deus. O ambiente da sua casa, do seu trabalho, uma reunião com a sua família, você não pode se render ao ambiente. É o ambiente que tem que se render você. Se o ambiente não se render você, lá onde você trabalha, você não deve ir no meio da multidão e pecar voluntariamente. Você não pode estar numa rodinha do mundo e você participar voluntariamente, porque há um castigo, há uma regra para aquele que serve ao Senhor. Glória a Deus. Não é o mundo nos pactar, não. O mundo não tem temor. Quem tem que ter temor é quem serve ao Senhor. Se o mundo, a palavra vai dizer, se o mundo faz o que faz, a palavra diz que ele está na ignorância. Ele está na ignorância. Aí eu te pergunto nessa noite: a regra na sua casa é para o seu filho ou é para o meu? De que as regras dentro da sua casa? Então a regra da palavra de Deus é para servo. A palavra é para servo. E a palavra do Senhor continua falando no mesmo assunto, 2 Pedro
2, versículo 20 e versículo 20, olha, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enrodar de novo e ser vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, se você teve conhecimento da palavra do Senhor, e esse conhecimento você despreza e peca e falha, a palavra do Senhor vai dizer: se você voltar para aquele estado, será pior do que o primeiro estado. Glória a Deus! Não, deixa eu te falar algo muito sério nessa noite. O cristão, ele não tem estrada de volta. Quem aceita Jesus, meu irmão, já era. Já era. Se você voltar, você morre. Já era. A vida do cristão, eu vejo a vida do cristão quando ele aceita Cristo como seu único suficiente Salvador, ele vai andando e a estrada atrás, eu enxergo ela quebrando. Se você voltar, você cai. Então, quando nós levantamos a mão para Jesus, é para sempre, nós não podemos voltar. Eu não estou falando de não ter um erro, nós erramos. Esse aqui que está pregando, passando essa mensagem, eu erro, eu falho. Mas a gente não pode voltar. Errou, levanta e segue. Errou, levanta e segue. Porque quando a gente vê a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai falar lá em Lucas, sobre aquela que fala sobre a casa desornada, que quando ele sai, gira, volta, quando ele volta ele traz mais 7, e o seu estado é pior de que o primeiro. Eu não conheço ninguém que saiu da presença de Jesus e hoje fala que ele está melhor. Eu não conheço ninguém que fala que saiu da presença de Jesus e as coisas melhoraram na vida dele, porque é mentira. Se Jesus não arrumar a minha vida e a sua vida, mais ninguém pode consertar. Se Jesus entrou na sua vida e ele não consertou, outro não consertará a sua casa, a sua vida. Então a palavra do Senhor, no versículo 2 Pedro, versículo 21, 2 Pedro, capítulo 2, 21, continua dizendo: por melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, descrever, apartando-se do santo mandamento que lhes foram. Glória a Deus! Meu amado, é muito sério. O que a palavra fala? É melhor você nunca ter conhecido do que você conhecer e voltar atrás. Então, o castigo para aquele que não conhece, nunca conheceu, é menos do que para aquele que conheceu e peca voluntariamente. E às vezes a gente se engana que ser cristão é só vir para o culto, é só, não, ser cristão vai além de você pregar, vai além de você louvar, vai além de você ter uma oportunidade na igreja. Sabe por quê? Porque a minha vida não resume aqui nesse púlpito. A minha vida resume quando eu boto o pé para fora dessa porta, como eu tenho me comportado. Glória a Deus! Como as pessoas têm me olhado. Eu tenho vivido uma vida voluntariamente para Cristo, ou voluntariamente pecando, fazendo aquilo que me apraz. Então a palavra do Senhor vai dizer: é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Lá em Tiago, onde foi lido hoje, fala assim: o melhor não é só ouvir, mas pôr em prática aquilo que você ouve. A palavra do Senhor, ela nunca foi fácil ser cristão. Se eu falar que é fácil ser cristão, eu vou estar mentindo. Porque a palavra de Deus, ela exige renúncia. E outra coisa que a palavra de Deus exige, que não é fácil,
Amar o seu próximo como a ti mesmo. É desse jeito, Jesus. É difícil, irmão, mas é necessário. É necessário. Eu amo o irmão não só de palavra, mas amar meu irmão como eu amo a mim mesmo. É uma missão que não é fácil. Mas a palavra do Senhor vai dizer, quando eu odeio, quando eu era na ignorância. Hoje que eu tenho conhecimento, que eu tenho que amar, eu tenho que exercitar isso, eu tenho que amar. Então a palavra vai dizer, olha, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. E nós conhecemos, e nós sabemos. Todos aqui nessa noite conhecem você mesmo. Eu sei onde eu tenho que mudar. Você sabe onde tem que mudar. E a palavra do Senhor continua dizendo, no capítulo 12 de Mateus, versículo 43 ao 45, diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontrando. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e lamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha a situação. Quando a gente vem para Cristo, que a gente aceita Cristo, Cristo trabalha na nossa vida. Aquilo que é de ruim, Ele vai limpando, Ele vai tirando, Ele vai limpando. Mas a palavra diz que o dia que nós saímos de Cristo, meu irmão, quem sai de Cristo não tem o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habita, quem habita? Se o Espírito Santo não governa a minha vida, quem governa? Se Jesus não é o governante da minha vida, quem governa? Há trevas e a luz. A ausência da luz, as trevas dominam. Mas quando a luz chega, a treva nenhuma fica. Desse jeito. É desse jeito. Então a palavra do Senhor, ela é sincera, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, então nós temos que renunciar. O Evangelho tem que ter renúncia. Mas quando não todos os dias, meu querido? Todos os dias nós temos que renunciar. Nós não estamos mais na ignorância. Nós não vivemos mais na ignorância. É santificação, nós temos que santificar. Aleluia. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, meu amado. Aonde a gente vê crente misturar que a gente não sabe mais quem é quem, infelizmente. Nós vivemos em um ambiente que nós não sabemos mais quem é quem. Palavreados do mesmo jeito, forma de viver do mesmo jeito, a mesma coisa que está na casa do ímpio, está na casa do crente, o mesmo costume que está num lugar, está no outro. Mas deixa eu falar, o ímpio está na ignorância, mas você não está. O ímpio vive nas trevas, mas você não. Então tem que ter uma diferença. Nós temos que ser diferentes, temos que renunciar. O pecado ele mata, o pecado te leva para o inferno, o pecado não leva para o inferno. A palavra do Senhor, para nós meditar, a palavra do Senhor vai dizer, olha, lá em Lucas 12, versículo 35, alguns versículos, a palavra vai dizer assim, cingido esteja o vosso corpo, acesa as vossas candeias, seja vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor. Então Jesus vai falar essa palavra, diz, olha, seja vigilante com aquele que espera o seu Senhor. E a palavra continua dizendo, olha, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontra vigilante. Para aí. Essa palavra é para quem? Essa palavra é para servo, meu amado. Jesus deixou essa palavra, foi para servo. Quem tem que olhar os sinais que Jesus está voltando é quem. O mundo está preocupado com isso. Jesus vai falar ao seu discípulo, Senhor, qual será a sua vida? Qual os sinais? Jesus falou, os sinais será esse, será
de Jesus? Quem tem que estar atento é servo. E a palavra diz que de Noé, a palavra diz assim, ó, no 41, Lucas 12, 41, 40, vai dizer assim, ó, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha a pergunta de Pedro. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? O Senhor está falando isso para nós ou o Senhor está falando para todos? Olha a resposta de Jesus. Disse o Senhor, quem é pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Então o Senhor aqui, como Paulo falou, o Senhor não está falando para pessoas ignorantes. O Senhor não está falando para pessoas que não conhecem. Então mesmo Jesus e Paulo estão falando a mesma coisa. O Senhor não leva em conta o dia de ignorância, mas o Senhor leva em conta aquele que sabe e despreza aquilo que a palavra manda. Glória a Deus! Nós somos pais, todos aqui acreditam que têm filhos. Quando a gente avisa nossos filhos, agora eu não vou te bater não, mas deixa eu te avisar. O que a gente faz? Avisa. Isso não é verdade? Nós fazemos isso com nossos filhos. Mas a segunda vez, o que nós fazemos? Eu te avisei na primeira. Você não deu ouvido? Então, meu amado Jesus, Ele deixou a sua palavra, foi para o povo que anda em seus caminhos. Aleluia, Deus! Que tem que estar atento ao povo de Deus, aos sinais da vida de Jesus. Muitas vezes a gente olha mais o mundo, não está enxergando que Jesus está voltando. O mundo não. A palavra do Senhor vai dizer que seria como nos dias de Noé. O mundo casava, dava-se em casamento, o mundo conquistava, o mundo corria atrás, e a palavra do Senhor vai dizer, até que veio o dilúvio, o povo estava disperso, Noé entrou na arca, mas sua família, para dizer que aí o povo percebeu, e já era tarde. Meu Deus. Então eu falo para ti nessa noite, não peque, não brinque com o pecado, não brinque com o pecado, não peque voluntariamente, porque aquilo que você faz sabendo, há um juízo sobre a minha e sobre a sua vida. Então nessa noite, a mensagem para mim e para a sua vida é: não peque voluntariamente, vigie que Jesus está voltando. Aleluia! Essa palavra, meu amado, para mim e para você nessa noite. Eu não tenho costume de pregar mensagem de bênção, Deus vai te dar. Eu não tenho costume de dizer Deus vai. Não tenho esse costume. Mas a maior bênção que eu tenho o costume de falar é: Jesus está voltando. O melhor lugar nos espera, que é agora. Então nessa noite eu falo para ti, meu amado: orai e vigiai, porque o Senhor Jesus, Ele está à porta. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.